Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer aí a correção da nossa prova. Então, primeira questãozinha aí. Calcula o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Então, sempre que pedir o coeficiente angular, quando a gente tiver os dois pontos, é só a gente usar a fórmula. YB menos YA dividido por XB menos XA. Lembrando que num ponto, o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Então, aqui, substituindo na fórmula, YB é y do ponto B, que é 4, menos o y do ponto A, que é 3, dividido por x do ponto B, que é menos 3, menos x do ponto A, que é 2. Agora é só a gente fazer a continha. 4 menos 3, 1. E menos 3 com menos 2, menos 5. Lembrando que numa fração, o sinal negativo não pode ficar no denominador, ou seja, no número de baixo. É só a gente subir o sinalzinho. Então, o nosso coeficiente angular é menos 1/5. Número 2. Número 2, ele pede para a gente determinar a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. Então, primeira coisa, quando pedir a equação da reta, a gente tem que lembrar o que a gente precisa ter da reta para a gente achar a equação dela. A gente precisa conhecer no mínimo um ponto. Então, aqui a gente conhece 2, então a gente pode usar qualquer um desses dois. E o coeficiente angular da reta. Então, sempre que pedir o coeficiente angular, você precisa saber conhecer um ponto da reta e precisa obter o coeficiente angular. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o coeficiente angular. Como a gente conhece os dois pontos, para a gente calcular o coeficiente angular do mesmo jeito que a gente fez em cima, a gente vai substituir na fórmula YB menos YA dividido por XB menos XA. Y do ponto B, 5, menos Y do ponto A, 2, dividido por X do ponto B, que é 2, menos o X do ponto A, que é 1. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, agora aqui só dividir. 3 dividido por 1, 3. Então, já temos o coeficiente angular. Temos dois pontos. Qualquer um desses dois pontos que a gente utilizar, a gente acha a equação da reta. Então, agora, quando a gente já tem o coeficiente angular e o ponto, é só a gente substituir na equação fundamental da reta, que é o famoso ioiô xoxô. Y menos YO é igual a M que multiplica X menos XO. Lembrando que nessa equação fundamental da reta, que é o ioiô xoxô, a gente só substitui o coeficiente angular e um ponto da reta, que a gente pode escolher ou A ou B. Se a gente escolher o B ou o A, a gente vai obter a mesma equação da reta, porque os dois fazem parte da reta, certo? Qualquer um dos dois serve. Então, vamos substituir. Lembrando que a gente só substitui o XO e o YO. A gente substitui o ponto aqui, no XO e no YO. O Y e o X a gente deixa só representando. Então, vai ficar Y menos, se a gente considerar o ponto A, a gente já coloca aqui em cima para não confundir. Se a gente considerar o ponto A, o nosso YO é o Y do ponto, que é 2. O nosso coeficiente angular a gente acabou de achar que é 3, aí a gente coloca no lugar do M. X menos o XO é o X do ponto que a gente considerou que é 1. Agora é só a gente resolver, vamos aqui resolver, ó, Y menos 2, aqui a gente faz chuveirinho, ó, 3 vezes X, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Sinais diferentes, mais com menos, menos. Aí agora a gente olha o formato, né? Que o exercício pediu. Como o exercício pediu a equação reduzida, o formato da equação da nossa reta, é tudo igual a y. Agora a gente isola o y, vai ficar y é igual, copia quem está depois do igual, que é 3x menos 3, menos 2 é negativo, vai para o outro lado, troca o sinalzinho e fica positivo. Então, y é igual a 3x menos 3 com mais 2, menos 1. Então, essa é a nossa equação da reta.
Aí terminou o exercício. Então, como ele falou, o formato pediu equação reduzida, reduzido, formato é tudo igual a y, certo? Então, vamos para outra questãozinha aqui, ó. Determina a equação geral da reta que passa pelos pontos A e que possui uma inclinação de 45 graus, certo? Então, lembrando, mais uma vez, quando pedir a equação da reta, o que a gente precisa ter dela? Pelo menos um ponto, coeficiente angular. O ponto a gente já tem, o coeficiente angular a gente ainda não tem. Lembrando que o coeficiente angular é calculado de duas maneiras. Quando a gente tem dois pontos, a gente usa essa fórmula que a gente usou aqui em cima. Mas quando a gente só tem o ângulo, é só a gente calcula a tangente do ângulo que a gente obtém o coeficiente angular. O coeficiente angular é igual a tangente da inclinação. No caso, m é igual, que é o coeficiente angular, vai ser igual a tangente 45, que sabemos que é 1. Então, agora a gente já tem tudo. Temos o ponto, temos o coeficiente angular, vamos substituir aonde? Ioiô, xoxô, que é a nossa equação fundamental da reta. Aí o y é o y do ponto, que é 5, coeficiente angular é 1, e o xo é o x do ponto, que é 3. Agora a gente vamos resolver e deixar no formato da equação geral, lembrando que a equação geral, o formato é tudo igual a zero. Vai ficar y menos 5, aqui a gente faz chuveirinho, 1 vezes x, 1 vezes menos 3, menos 3. Agora, como é tudo igual a zero, a gente vai passar tudo isso daqui para o primeiro membro e igualar tudo a zero. Aí, vou fazer aqui do lado, que fica melhor. Copio o y menos 5 e passo o x menos 3 para o primeiro membro. Aí, x é positivo, troco o sinalzinho, vai ficar negativo. Menos 3 é negativo, mais 3 igual a zero. Aí agora a gente deixa na ordem. Lembrando que a ordem, primeiro é o valor que está com x, primeiro é o x, depois é o y e depois é o termo que não tem letrinha nenhuma. É isso, tem dois números, a gente junta eles. Menos 5 mais 3, menos 2, igual a zero. Lembrando, gente, que o A não pode ser negativo. O A é o valor que está na frente do x, que é menos 1. Para ficar positivo, a gente multiplica tudo por menos 1, aí troca o sinalzinho de tudo. Mais, menos fica positivo, mais fica negativo e menos fica positivo. Então, essa é a nossa equação geral da reta. Lembrando que a equação geral sempre é tudo igual a zero. Então, vamos lá para a próxima questão aqui, que também é bem tranquila, mesmo formato dessa praticamente. Ó. Encontre a equação reduzida da reta, que passa pelo ponto A e que possui coeficiente angular igual a menos 1. Então, vamos lá. Gente, aqui já deu tudo. Ele já deu o ponto, já deu o coeficiente angular. Quando dá tudo, é só a gente substituir no ioiô xoxô. Tudo que eu falo é o ponto e o coeficiente angular. Aí a gente vem aqui, y menos yo igual a m, que multiplica x menos xo. Y menos yo, o y do ponto, que é 4. O m é o coeficiente angular, que é menos 1, que multiplica x, o xo é o x do ponto, que é 2. Agora vai ficar y menos 4 igual. A gente faz chuveirinho, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 2, menos com menos, mais. Aí agora é a hora da gente deixar no formato que pediu o exercício. Como falou a equação reduzida é o que mesmo? Tudo igual a y. Então, a gente deixa o y sozinho desse lado, vai ficar, copia, quem está depois do igual vai ficar menos x mais 2, menos 4 é negativo, vem para cá, positivo. Vai ficar y é igual a menos x, aí junta 2 mais 4, 6. Então, essa é a nossa equação reduzida. Vamos lá, exercício 5. Encontra a equação geral de uma reta com coeficiente angular 3 sobre 2, sabendo que ela passa pelo ponto A. Então, aqui é outra questão que já te deu tudo também. Já deu o coeficiente angular e já deu o ponto. Agora, é só substituir aonde, quando já te dá tudo? Ioiô xoxô.
y menos yo igual a m que multiplica x menos xo. Aí vai ficar y menos yo, gente, é o y do ponto, que é 7. Coeficiente angular 3 sobre 2. E x menos xo é o x do ponto, que é 5. Aqui muita gente errou essa questão, porque não lembrou do macete que eu falei para vocês na aula. Tem uma regrinha que quando é fração, para a gente não precisar tirar MC, ó, aqui ó, ele está dividindo, operação, o 2 está dividindo o 3, não está? Operação contrária à divisão, multiplicação. Então, só passar dividindo aqui, ó. Dividindo não, multiplicando, perdão. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 7, menos 14. E aqui a gente faz chuveirinho. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 5, mais com menos, sinais diferentes, negativo. Aí já está pronto, aí você não precisa fazer MC, você lembrando como está dividindo, operação contrária da divisão, multiplicação, já passa multiplicando. Aí agora, a gente leu o enunciado, como falou equação geral, a gente tem que igualar tudo a zero. Então, tudo que está desse lado, a gente passa para o primeiro membro e iguala a zero. Aí a gente já copia aqui, vou fazer aqui em cima. Vai ficar 2y menos 14, 3x é positivo, vem para cá negativo, troca o sinalzinho, menos 15 é negativo, vem para cá positivo, tudo igual a zero. Aí agora a gente deixa no formato. O formato primeiro é o x, depois o y e depois o número, né? A gente junta, ó, 15 menos 14 mais 1. Lembrando, gente, que o x, o a não pode ser negativo, que é o valor que está na frente do x. A gente multiplica por menos 1, aí vai trocar o sinalzinho de tudo. Mais vai ficar menos e mais vai ficar menos. Então, essa é a nossa equação geral da reta. Agora, para a gente finalizar a nossa prova, vamos lá. Aqui já te dá um gráfico, que é o tipo de gráfico que costuma cair bastante em vestibular, no Enem, né? Então, aqui diz o seguinte: considere a reta R da figura, a equação geral da reta R é. Então, aqui, gente, lembrando que para achar a equação geral de uma reta, a gente precisa ter no mínimo um ponto e o seu coeficiente angular, certo? Aqui a gente tem 2 pontos da reta. Quando a gente tem 2 pontos, para a gente obter o coeficiente angular, a gente usa aquela formulazinha. Vou fazer aqui embaixo, vai ser melhor por conta aqui da claridade. Então, vai ficar yb menos ya dividido por xb menos xa, certo? Lembrando, gente, que o nosso pontinho B aqui é 5 e 2. E o nosso pontinho A, ó, quando o ponto está no eixo X, o Y é 0. Então, o nosso pontinho A vai ser 1 e 0. Certo? Se fosse ao contrário, se o A estivesse no eixo Y, o X seria 0, certo? Então, a gente vai pegar e vamos substituir aqui. YB, Y do ponto B, 2, menos Y do ponto A, 0. X do ponto B, 5, X do ponto A, 1. Aí aqui a gente faz, ó, 2, 5 menos 1, 4. Simplifica a fração por 2, vai dar meio. Agora a gente já tem o coeficiente angular, a gente tem 2 pontos. Qualquer um desses 2 pontos que a gente substituir o ioiô, a equação vai dar a mesma. Vamos escolher o mais fácil, né? Que é o A. Então vamos substituir aqui, ó, y menos yo igual a m que multiplica x menos xo. O yo, gente, escolhendo aí o ponto A, é o y do ponto, que é 0. O coeficiente angular é meio, que multiplica o xo, que é o x do ponto, que vai ser 1. Aí aqui a mesma coisa, uma fraçãozinha, ó, já passa multiplicando aqui é 0, então vai dar 0 mesmo, e aqui a gente faz chuveirinho. 2 vezes y, fazer aqui do lado 2y, fazendo chuveirinho, 1 vezes x,
1 vezes menos 1, menos 1. Aí, como pediu a equação geral da reta, é só igualar tudo a zero. Aí, vai passar toda essa parte para o primeiro membro e igualar a zero. 2y, não pode esquecer de trocar o sinalzinho. X é positivo, vem para cá negativo, menos 1 é negativo, vem para cá positivo. Tudo igual a zero. Agora, a gente coloca na ordem, o primeiro x, segundo y, depois o número. Lembrando que o A não pode ser negativo, que é o valor que está na frente do x, multiplica por menos 1, vai trocar o sinalzinho de tudo, mais, menos, mais, fica menos. Então, essa é a equação geral da nossa reta, certo? E é isso, gente. E aqui para finalizar, né, o desafio, né, a soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta. Então, aqui a gente tem que encaixar a equação da reta e deixar na forma reduzida e depois somar. Que quando está na forma reduzida, de olhar, a gente já consegue identificar o coeficiente angular e o linear. Então, vamos lá. Aqui, gente, para achar a equação de uma reta, como eu já falei, a gente precisa conhecer no mínimo um ponto, o coeficiente angular. Como a gente conhece 2 pontos, qualquer um dos dois que a gente utilizar para achar o coeficiente angular, a equação da reta vai dar certinho. Então, vamos obter primeiro o coeficiente angular. Quando a gente tem 2 pontos, é só usar a formulazinha yb menos ya dividido por xb menos xa. YB 14, YA 5. X do ponto B vai ser 4, X do ponto A vai ser 1. 14 menos 5, gente, vai dar 9. 4 menos 1, 3. Aí 9 dividido por 3, 3. Agora que a gente já tem o coeficiente angular, a gente escolhe um desses 2 pontos e substitui ioiô xoxô. Y menos YO igual a M, que multiplica X menos XO. Escolhendo o pontinho A, que a gente pode escolher qualquer um dos dois, que os dois fazem parte da reta, nosso YO vai ser o Y do ponto, que é 5, coeficiente angular 3, e o XO 1. Aí agora, só resolver, fazer o chuveirinho, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Como eu falei, no formato reduzido, que é tudo igual a y, a gente já vai obter o coeficiente angular e o linear, depois só somar. Então, igualando tudo a y, vai ficar 3x menos 3, menos 5 é negativo, vem para cá positivo. Vai ficar 3x menos 3 com mais 5 mais 2. Então, quando está na forma reduzida, de olhar, a gente já consegue identificar o coeficiente angular e o linear. O coeficiente angular é o valor que está na frente do x e o linear é quem está sozinho. Somando os dois, que ele pediu a soma, vai resultar em 5. Aí terminou o nosso exercício. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Copie numa folha separada tudo, tá? Assiste com bastante atenção, que esses conhecimentos vão fazer toda a diferença aí nos próximos conteúdos, né? E futuramente, tá? Copie numa folha separada, né? E me entrega aí na próxima aula, tá? Fica com Deus, um abraço a todos.